Vamos lá. Bom, gente, semana passada eu falei sobre... O que eu falei? Eu falei que eu ia falar sobre dois tipos de fé, né? A fé natural, e hoje eu vou falar sobre o dom da fé. E aí, dentro da fé natural, eu abri alguns leques, falei sobre algumas coisas, mas eu falei sobre a fé natural, que é aquela fé que já nasce com a gente, que a gente aprende a desenvolver, né, a partir do relacionamento com o pai, com a mãe, né, com alguém que a gente ama, e por aí vai. Hoje eu quero falar sobre o dom da fé. Irmão, eu tinha tanta coisa para falar hoje, mas a hora não vai me ajudar. Mas amém, Deus é fiel. Vamos para cima. Mas vai que o Espírito Santo toca em vocês e vocês falam, vai, pastor. Glória a Deus. A primeira coisa que eu quero falar com você, está aqui, ó, a fé, como um dom, ela é um fruto do Espírito, né? A fé, ela é um dom que está inserida no Espírito Santo. Então, eu botei aqui uns textos bíblicos que você pode tirar foto, depois você pode pesquisar, estudar em casa. Eu acho muito importante você que, sabe, anote, tira foto, leva para você estudar em casa, para você se aprimorar, entender melhor o estudo. Deus, irmãos, enquanto eu estou estudando, você não sabe como Deus fala comigo. Você não tem noção quanto Deus ministra na minha vida enquanto eu estou estudando. Então, pega essa receita, esse hábito de pegar o estudo de quarta-feira e levar para a sua casa para você se desenvolver, para você estudar, adquirir conhecimento. E o próprio Espírito Santo vai falar muito no seu coração. Então, a fé é um fruto do Espírito. Envolvidos na ideia de fruto estão o crescimento gradativo na estação do ano. Bom, nós como indivíduos somos como sementes que contêm um germe da vida nas condições externas e nutrição. Vamos lá, passa. Seu interior é a medida em que as nossas cascas exteriores morrem. A vida interior floresce e produz fruto conforme a sua espécie. Mesmo depois que o fruto começa a aparecer, ele ainda precisa amadurecer completamente. Isso pode ser evidente em muitos e diferentes estágios de crescimento. Eu estou falando sobre crescimento, né? Amadurecimento e crescimento da nossa fé. Passa para mim. Isso se refere à fé como um atributo dentro do caráter e personalidade do crente. Paulo mostra como um fator que se desenvolve na vida dos crentes. Em Romanos 1,17, ele usa a frase, de fé em fé. Ou como outra tradução diz, procedendo de fé e levando a fé. Outra versão ainda traduz assim, dependendo de fé e entendendo a produzir fé. Portanto, a nossa justiça é recebida pela fé. Depois que ela é recebida, ela produz mais fé em nossas vidas e prosseguimos a viver pela fé. Essa é a proposta de Cristo para a igreja. Que a igreja aprenda a viver pela... Não foi isso que o Senhor falou para o profeta Abacuque? O justo viverá de quê? Ele viverá da fé. Então vamos lá. O que houve, gente? Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel. É aí mesmo? Ao considerarmos esse aspecto geral da fé, vemos que ela pode ser vacilante, ou melhor, aqui está os textos que eu coloquei, né? Algumas expressões que o texto vai dizer sobre pessoas que vacilam na fé. E o que isso ocasiona, eu falei um pouco sobre isso semana passada. Devemos entender que a fé, assim como o amor, não pode permanecer só. Ela está sempre ligada com outras virtudes e qualidades, tais como paciência, amor, esperança, poder, boas obras, consciência limpa, sã doutrina,
virtude, conhecimento, importunidade, alegria, boa confissão. O que é isso? Porque tudo isso está ligado à fé. Tudo isso está conectado à fé. Como que você vai ter esperança de que Deus vai fazer alguma coisa se você não tiver fé? Como que você pode ter uma consciência limpa? Limpa de quê? Por causa de quem? Quem é que está vendo a sua mente? Entende? Então, tudo está conectado à fé. Passa para mim. Tem bastante texto para você estudar em casa. A fé é apresentada na Bíblia como uma maneira de vida. É somente à medida em que a fé envolve a combinação própria de todos os atributos mencionados acima, que ela se torna uma fé viva e de qualidade, ou seja, uma fé madura. Quando você começa a desenvolver a sua fé para ter paciência, para ser prudente, sabe? Então a sua fé vai amadurecendo. Muitos cristãos têm somente uma fé em crises. Eles não vivem uma vida de fé. Ou seja, ao invés de exercitar a fé diariamente, eles exercitam a fé quando acaba tudo na despensa. Aí eles ficam, não, Deus vai mandar, Deus vai fazer um milagre. Ou vai só exercitar a fé na desgraça, irmão? Vai só exercitar a fé quando realmente a situação está complicada? Não é isso que Deus quer. Romanos 12, 3. Repartiu, é um texto que vai falar que ele repartiu. O que significa? Ele dividiu em porções. Assim como José deu uma porção de comida a cada um de seus irmãos, mas a Benjamim 5 vezes mais. Deus dá a cada indivíduo uma capacidade específica de receber ou responder aos seus dons e graça, o que foi idealizado por Deus para o bem geral do corpo. Esse texto de Romanos 12, 3 vai dizer que Deus repartiu a cada um uma porção de fé. Só que como eu quero falar sobre o dom da fé, eu estou falando sobre o dom da fé, você vai ver nessa noite o que o dom da fé pode promover, o que ele pode realizar. Passa. Então vamos lá, o dom da fé. Eu gosto de trazer algumas imagens assim, bem inusitadas, para poder mexer com a tua mente. O que você está... Volta, varão de guerra. O que você está vendo? Um menino atravessando de um abismo, e você vê que ele está tranquilão. Por que ele está tranquilo? Porque a fé que ele tem ali, que ele está expressando, acredita que Deus vai colocar um chão para ele passar. Você pegou isso ou não? A palavra aqui. Olha essa outra imagem. E aí? O que isso remete você? Não é Moisés não, tá, irmãos? Quando você vê essa imagem, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Eu falo que vem na minha, irmãos. Prova. Desespero. Ai, meu Deus. Hã? Não corre não, filho, é hora. Usa a tua fé, porque o mar vai ter que abrir. Pegou não, gente? Irmão, você vai ter que crer que o mar vai abrir e não vai acontecer nada contigo. Exatamente isso, pastora. Ele está caminhando, a pastora falou, né? Ele está caminhando sabendo que está vindo uma onda gigante, mas ele está caminhando muito tranquilo, ele não está correndo. Por quê? Porque ele crê, ele acredita que essa onda não vai tocar nele. Entendeu ou não, gente? O que é fé? O dom do Espírito, a fé. Aleluia. Vai.
Sugerimos que este dom envolve dois níveis gerais. A fé que funciona em ministérios individuais, conforme o que está mencionado em Romanos 12, 3, e lá está outras referências. A fé para milagres ou atos específicos que Deus executa em determinadas circunstâncias. É difícil diferenciarmos o fruto da fé e o dom da fé. Meu irmão, o que é o dom da fé? Alguém falou aqui, acho que foi a Karina, que falou dos quatro amigos que levaram o paralítico, Jesus na casa, eles destelham a casa, desce o cara por uma corda. O que o texto vai dizer? Que Jesus olha para aqueles homens, vê a fé deles e diz para o paralítico: tenha ânimo. Por quê, irmãos? Porque a fé daqueles caras era tão grande, que Jesus olha para o paralítico e fala: tenha ânimo, cara. Vai acontecer milagre aqui, a fé de vocês são muito grande. Entende? Então, o dom da fé, ele promove o milagre. Parece que na vida prática e no ministério do Senhor, o Senhor concede fé a indivíduos para seus ministérios específicos, é óbvio, né? Eles têm um nível de fé nestas áreas que é absoluto e sem vacilações. Cada qual conhece o seu ministério e crê que Deus o honrará e o prosperará continuamente. Partindo desse ponto, passamos a considerar o quê? O que é provavelmente o mais claro e puro nível, que é mencionado na Bíblia como o dom da fé. Passa para mim. Eu quero chegar num ponto aqui. Jesus ensinou com relação a este nível de fé em Marcos 11, do 24 ao 25. Abre esse texto para mim aí, alguém, porque esse texto aqui é importante a gente ler. Eu quero compartilhar com vocês algo aqui. Prepara o microfone para mim aí, João, para alguém ler para mim. Ele nos diz que é uma fé que absolutamente não deixa nenhuma dúvida no coração do que está crendo. Ela não pode envolver nenhuma dúvida. Ela envolve a remoção total de toda e qualquer dúvida. A palavra usada para pedir é a mesma que a palavra para tornar. Ela não está em forma interrogativa. Ao invés de... ela implica um recebimento ativo da vontade de Deus conhecida. Vamos explicar como funciona na Bíblia. Lê para mim aí o texto, alguém que abriu. Dá-lhe no Davi, aqui no Guilherme. É quem que vai ler, gente? Vai, Jael. Portanto, eu vos digo que todas as coisas que desejais, quando orardes, credes que as recebereis, e tê-la-eis. Parei. O que o texto diz? Lê de novo. Portanto, eu vos digo que todas as coisas que desejais, quando orardes, crede que as recebereis. Todas as coisas que desejares, quando orares, credes e recebereis. Por que você ora e não recebe, irmão? Porque tem gente que só solta a palavra, irmão. Senhor, meu Deus, meu Pai. Não crê naquilo que está pedindo. O que Jesus está ensinando é: aquele que pedir crendo, receberá tudo que está. Aí entra o que eu estou falando aqui, ou seja, é sem duvidar, sem qualquer dúvida. Continua. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai, que estás no céu, possa perdoar as vossas transgressões. Sabe o que o texto está querendo dizer? Aqui, ó, você está orando, né? Senhor, eu creio que o Senhor vai abrir essa porta para mim. Mas se você está cheio de rancor, cheio de pendência com alguém, o Senhor está dizendo: perdoa e vai pedir perdão, senão a porta não vai abrir e eu não vou responder a sua oração. Pegou ou não pegou? O texto está dizendo isso. Você vê que logo depois Jesus fala: e quando você estiver orando,
Se tiver alguma coisa no coração, perdoa. Ou peça perdão. Está aqui um outro ponto, porque tem muita gente que ora e não recebe nada. Primeiro, que não crê no que ora. E segundo, que o coração não está puro, não está limpo na oração. Como que Deus vai ouvir? Como que Deus vai mover, irmãos? Você entende? Aí isso faz com que a sua fé, nesse momento, seja vacilante. Ela não vai ser completa, para você crer no que Deus pode fazer. Passa para mim. Vai, o dom da fé é exemplificado. Na vida de Jesus, Mateus 8, Jesus não manifestou nenhuma sombra de dúvida em relação à cura deste leproso. As palavras que Jesus falou a ele quando ele o tocou foram: quero ser. Não foi, não é o que o leproso fala? Senhor, se quiser, o Senhor pode me tornar limpo. E aí o Senhor falou o que para ele? Eu quero. Jesus não ficou, será? Não, ele falou, eu quero ser limpo. Pum. E na hora o leproso ficou limpo da sua lepra. Vemos essas palavras, uma fé absoluta. Em João 11, Jesus sabia que ele se dirigia a um homem morto, sim ou não? A notícia chega, Jesus, ora, teu amigo Lázaro morreu. Jesus fica desesperado, irmão? Ai, meu Deus! Não. Jesus olha para o discípulo e fala, fica tranquilo. Quando chegar a hora, nós vamos lá despertar ele. Jesus fica mais 2 dias. Eu não lembro se é Betânia que ele estava. Não, Betânia é onde Lázaro estava. Alguma coisa assim. Jesus demora 2 dias para voltar, irmãos. E quando ele volta, o que acontece? Jesus sabia que ele se dirigia a um homem morto. Lázaro já havia morrido, mas Jesus disse que ele o despertaria. Jesus sabia que este homem, o qual era cego de nascimento, João 9, iria ser curado para que as obras de Deus pudessem se manifestar. Uma fé absoluta, um ato que ainda não tinha acontecido. Lembra do cego? Os discípulos falam, quem pecou? Ele ou seus pais? Jesus fala, nem ele nem seus pais. Ele está assim para que se manifeste a glória. A glória de quem, irmãos? A glória de Deus. Então você vai perceber que nesses milagres Jesus não manifestou sequer um sentimento de dúvida. Ele sabia, a fé que estava, o dom da fé, do Espírito Santo que estava dentro dele, dizia para ele, o milagre vai acontecer. Tem uma oração que Jesus faz, que eu acho fantástica. Eu acho que até sobre Lázaro mesmo. Quando ele vai começar a orar, ele faz assim, ó, Pai, eu sei que tu sempre me ouves. Não é sobre, né? Acho que não é por Lázaro. É quando ele vai fazer uma oração pelos discípulos. E ele fala assim, eu peço que o Senhor guarda esse, não só esse, mas aquele que ainda hão de crer em mim. Através daquilo que eles vão falar, né? Que eles vão pregar. Então Jesus começa a oração falando assim, ó, Pai, eu sei que tu sempre me ouve. Que é isso, gente? É um dom de fé, é uma fé viva dentro de Jesus. Que ele sabe que quando ele bota o joelho no chão, Deus vai ouvir e vai mover. Eu vou até arrepiou, irmão. Jesus sabia que quando ele levantava a voz, Deus estava ouvindo. Opa, pode falar. Está pegando isso, gente? Glória a Deus, passa para mim. O dom da fé se baseia em saber a vontade de Deus. Pegou isso ou não? Porque não tem jeito, irmãos. Você querer exercitar a fé onde Deus não quer operar, aí é murro e ponta de faca. Eu lembro que eu fui orar uma pessoa no hospital uma vez, e eu botei a minha fé em ação, né? Botei a mão, falei, ó Deus. Só faltei engrossar a voz, querido Deus. Nesta hora. Botei a mão, irmãos, eu falei, Deus, se eu sou um homem de Deus. Já contei isso aqui outras vezes.
Quando eu falei assim, ó, se eu sou o homem de Deus, a voz do Espírito Santo, na hora, irmão, falou assim para mim, não fale isso, porque eu não vou curar ela. Aí eu terminei dizendo, se eu sou homem de Deus, que seja feita a tua vontade. Amém. Acabei a oração, irmão. Por quê? Porque naquele momento eu estava orando por alguém que Deus não queria curar. Então, você precisa exercer a sua fé precisa ser ativada onde a vontade de Deus quer operar. Pegou isso ou não, gente? Porque aonde Deus quer operar, quando tu botar a fé, Deus vai, vai mover na hora. Vai curar, vai libertar, vai transformar. Agora, é claro e evidente, irmãos, que ali naquela situação, eu fui interceder por uma pessoa. E Deus me advertiu. Não é para você ficar, oh Deus, oro ou não oro, intercedo ou não intercedo, bota a mão ou não bota. Irmão, bota a mão. Se Deus não quiser curar, Deus vai falar, eu não vou curar. E aí você, opa, aleluia. Mas o que nós precisamos fazer? Exercitar a nossa. Irmão, surgiu dor em mim, fiquei doente, eu começo a botar a mão, Senhor, me cura. Está amarrado, Jesus na cruz. Irmão, eu vou para a guerra. Ih, minha esposa sabe, eu vou para cima, irmão. Eu lembro que eu e o pastor Leandro, quando eu morava em Goiânia, a gente no carro, acho que a gente estava indo para o monte, não lembro onde era. Aí tinha uma pessoa cega pedindo dinheiro no sinal. Aí ele, vamos orar esse cego. Eu falei, bora, ué. Ué, tá assim, irmão. Aí paramos o carro, ele abriu a porta e botou a mão no cego. Senhor, em nome de Jesus. Pá, orou, abre o olho. Aí o cara abriu, tá vendo? Ele, não, então tá bom, glória a Deus. Eu fui, o pastor Ricardo Robortella não ministrou aqui no sábado. No domingo eu fui numa igreja com ele, que ele me chamou. Ele é a pastora. Tô lá, irmão, cultuando, daqui a pouco lá na minha frente passa um cadeirante. Oh, Jesus. Ativa, eu quero virar Super Saiyajin agora. Comecei a levar o meu kiss. Aí acabou o culto, aí o kiss já foi abaixando, né? Eu falei, não vou sair daqui sem orar, não. Fui lá e, posso orar por ele? O moço, pode. Eu comecei a orar. Não foi curado, irmão. Mas eu exercitei a minha fé. Deus que não quis curar. Você entendeu? O que eu quero provocar em você? A tua fé? Irmão, bota a mão, irmãos. Bota a mão, vai ter uma hora que o Espírito Santo vai, pum! Aí tu vai ver o paralítico, os ossos, trac! Corre não, irmão. Corre não. Quando tu vê a mão mirrada, voltando pro lugar. Não corre não, meu irmão. Eu quero provocar a tua fé, meu irmão. Nós vamos ver milagre nesse lugar aqui, irmão. Nós vamos ver o sobrenatural nesse lugar aqui. Eu quero provocar a tua fé, meu irmão. Onde você estiver, na rua, onde você estiver, bota a mão, meu irmão. Deus, a tua palavra diz que nós vamos botar a mão nos enfermos e eles serão curados, Senhor. Eu peço, Senhor, cura agora em nome de Jesus. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Nós vamos levantar um exército de homens que vão andar em mulheres em milagre. Não é curandeiro não, tá, irmão? Pelo amor de Deus. Deus não está te chamando para ser um curandeiro não, né? Deus está nos convidando a exercitar nossa fé para viver milagres. Amém? Glória a Deus. Isto pode vir por uma revelação especial, tal como um sonho. Deus já curou uma menina que nós oramos aqui na igreja de câncer em estado terminal. Sabe como é que Deus me deu a chave da cura dela? Num sonho, irmãos. Tu crê nisso? E a pessoa que sonhou nem congrega na igreja. Mas a pessoa teve uma visão de eu orando um morto e um morto ressuscitando. Eu falei, e me deu a chave todinha. Quando a gente fez a ministração, a pessoa, acordou do coma. Já estava em coma, induzido, esperando só desligar o aparelho para morrer. Tu crê nisso? Deus foi e, tirou a pessoa do coma, curou a pessoa está viva hoje, curada para a glória de Deus.
Então veio através de um sonho, visões, através da voz do Espírito do Senhor, né? Ou ainda pela palavra de Deus escrita, que é vivificada para a direção específica. Aqui é Deus dá uma palavra na hora, num texto bíblico, e Deus fala no teu espírito, ó, no capítulo tal, versículo tal, Jesus curou. Então Jesus vai curar também. E por aí vai. Ele opera o mesmo princípio que os outros níveis de fé operam. Romanos 10, 17. A fé requer uma razão ou fundamento. Entendeu isso? A fé, ela exige uma razão, um fundamento, ou seja, algo que seja claro, algo que você precisa invocar ela, porque está algo bem claro que você precisa manifestar ela. Aí Deus vai lá e Deus age. Amém ou não? A fé requer uma razão. Deus nunca nos pede que creiamos em um fundamento ou razão. Ele nos dá certos fatos. Se a fé não tem uma razão, ela não é uma fé verdadeira, e sim uma esperança. Pegou isso ou não? Pegou nada. Passa. Pegou? Então tá bom. O dom de fé depende do dom do conhecimento. Eles estão misturados inseparavelmente. Quando Deus revela certos fatos com relação à sua vontade, numa circunstância, simplesmente sabemos que isso acontecerá. Esta é uma fé irresistível e inabalável. Pode ser com relação à execução de milagres, satisfazendo as necessidades físicas ou financeiras, curas, reconciliações de relações familiares e por aí vai. Vai. Observe esse princípio no capítulo da fé, em Hebreus 11, né, que ali é a galeria da fé. Ali vai falar sobre Noé. Olha só, que coisa fantástica. Noé agiu em fé na palavra de Deus com relação ao dilúvio. Pensa que Deus fala para Noé o seguinte, ó, constrói um barco, uma arca, que eu vou mandar um dilúvio. Só que até aquele momento não havia chovido. Ninguém sabia o que era chuva. Então o que Noé manifestou? Uma fé sobrenatural de que algo que nunca havia acontecido iria acontecer. Pegou isso? A partida de Abraão baseou-se na palavra de Deus a ele. O que Deus fala para Abraão? Gênesis 12. Sai da tua terra, da parentela, da casa dos teus pais, a terra que eu te mostrarei. O que Abraão manifestou? Fé, irmãos, de que Deus iria levar ele a essa terra. Israel circundou os muros de Jericó pela fé por causa da palavra revelada por Deus com sua vontade. Pense o que foi os muros de Jericó, irmãos. Deus fala para Josué, Josué, manda o povo dar 7 voltas, no último dia dá mais 7 voltas. No 7ª volta, no último dia, faz aí o barulho, toca chofar, taca vaso no chão, faz um barulho que a terra vai abrir. Fala a verdade, que isso não é maluquice. Se a gente começar a gritar, a terra vai abrir, irmão. Pode tocar chofar, pode estourar esse som de barulho, a terra vai abrir. Mas Josué falou assim, olha, eu creio. Deus falou, Deus vai fazer. Eu tenho fé. Amém, gente? Passa para mim. Gente, eu vou falar até 9h30, porque eu quero passar um vídeo para vocês, para a gente não acabar tarde. Quarta-feira que vem eu continuo, que eu vou continuar falando sobre fé mesmo. O dom de fé opera com relação a diversos outros dons. Muitas vezes opera como os dons de milagres e de cura. Não tem como você manifestar o dom da fé e ele não está ligado a outros dons. Outros dons acabam se movimentando por causa dela. Quase sempre envolve uma palavra do conhecimento, sabedoria, ou discernimento, de espíritos. Deus não colocou nenhuma limitação na quantidade de fé em uma pessoa. Saulo de Tarso. Ainda que cada qual haja recebido uma medida, como está lá em Romanos 12, né, que Deus repartiu o dom da fé. Podemos fazer com que ela cresça a qualquer proporção, contando que sejamos capazes de recebê-las.
Na medida em que Deus restaurar este dom, veremos também a restauração dos milagres em um nível maior na igreja. Você entendeu isso? Entendeu, seu Pedro? Por que às vezes a gente fica assim, né, seu Pedro? Poxa, Deus, eu lembro dos cultos, que Deus fazia tantos milagres, Deus curava tanta gente, irmãos, e eu lembro mesmo, irmão, de cultos que eu participava, que Deus curava pessoas, Deus... Aí a gente fala, por que não acontece hoje? É simples, irmãos, porque a igreja, o dom da fé, ficou extinto na igreja. As pessoas, elas não exercitam mais o dom da fé. Elas estão muito mais dentro de uma linha natural, de raciocínio natural, do que realmente no exercício sobrenatural da fé. Você entendeu isso ou não? Você já parou para perceber que a gente está mudando um pouco a condução do culto? Quem percebeu? Por que a gente está fazendo isso? Porque nós queremos provocar você a entrar num ambiente de fé, de sobrenatural, de milagre, irmãos. O que Romanos fala sobre a fé? Romanos não, Hebreus. Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza daquilo que se espera. Eu não vejo, mas eu tenho. Aí eu estou falando para você o quê? Levanta a mão em direção à tua casa. Começa a liberar agora as palavras proféticas. O que eu estou fazendo contigo? Tem alguém enfermo agora? Pensa nessa pessoa. Eu estou fazendo você entrando num campo de fé. Eu estou provocando você a exercitar a sua fé. Daqui a pouco você vai começar a perceber que alguém vai te procurar e vai falar, caramba, você orou por mim? Porque, nossa, eu estava passando tão mal, mas estou bem, fui curado. Eu lembro que a gente aqui num culto aqui ministrando, né? Estava aqui numa adoração, aí um amigo meu veio pregar aqui na igreja e a mãe dele estava com câncer. O médico abriu ela, olhou o câncer e falou assim, leva para casa, deixa morrer em casa. A mulher foi para casa e ficou na cama, irmãos. Estou aqui numa adoração aqui ministrando, daqui a pouco o Senhor falou para mim, chama ele. Aí eu chamei ele, chamei a pastora. Aquela adoração que a gente estava ministrando, nós começamos a entrar, oferecer ela ao Senhor. E que quando o Senhor recebesse, o Senhor visitasse a mãe dele. E aí nós entramos, irmãos, começamos a entrar numa ministração muito profunda. Antes do culto terminar, não foi? A tia dele ligou e falou, está acontecendo alguma coisa aí? Aí ele, por quê? Porque a Mônica estava na cama, ela deu um pulo da cama gritando. E disse que alguma coisa soltou de dentro dela. O que aconteceu com ela, irmãos? Foi curada. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Deus, irmãos, ainda faz milagres. É a gente que precisa crer no que Ele pode fazer. Somos nós que temos que colocar nossa fé em prática. Agora, o enfermo está aqui. Tu está dizendo, eu tenho fé que pode ser curado. Não tem nada, irmão. Você tem esperança. A fé, tu vai orar e vai falar assim, não, vai ser curado, eu vou colocar a mão agora. É a fé. Não, Deus, eu creio que o Senhor pode curar agora. E tu, mete a mão no cabeção. E ali começa a orar, irmão. E Deus pode fazer o milagre. Agora, o que a igreja precisa? E nós vamos orar por isso. Para que haja restauração do dom da fé, irmãos. Que Deus levante pessoas aqui nesse lugar que vai buscar o dom da fé. Que vai falar para Deus, Deus, eu quero o dom da fé. Agora se prepara, porque quando Ele te dá, Ele vai te usar para trabalhar, irmãos. Que Ele não vai te dar o dom da fé para tu ficar em casa. Eu estou com fé, Deus, manda para mim um churrasco. Ele vai te dar o dom da fé e vai falar para você, João, vai para o hospital agora. Porque tem enfermos lá que eu quero curar. Pegou a visão ou não? E aí tu vai cheio de fé hoje. Deus vai curar pelo menos uns 50 nesse hospital hoje. Entendeu? É isso. Deus dá um dom para a gente, porque o que é o dom? O dom é uma ferramenta do Espírito Santo, irmão. Que Ele dá à igreja. Aí a Bíblia diz assim, ó, que Ele dá à igreja para aquilo que for útil. Então, quando o Espírito Santo dá um dom para nós, não é para a gente abrir uma igreja. Que é isso que está acontecendo hoje.
As pessoas recebem um dom e vai abrir uma igreja. Não. Você recebeu o dom, você vai cooperar com a igreja que você está inserido. Por quê? Porque é um dom para edificação do corpo de Cristo. Você pegou isso, irmão? E aí, eu não vou fazer campanha das curas e milagres. Eu não sei que tanta campanha de cura e milagre que não acontece nada. Não, eu estou dizendo assim, a pastora gosta de me complicar. Eu estou dizendo o seguinte, é um tal de botar placa na frente da igreja dizendo culto de curas e milagres. Aí tu vai lá perguntar, quem foi curado? A irmã ali estava com dor de cabeça, parou. A irmã ali estava com dor na perna, parou a dor. É um milagre que eles falam. Agora, eu creio, e eu vou viver isso, irmãos. Nós vamos montar um palanque na praça de Saracuruna. Não, isso nós vamos fazer, irmão. Deus vai dar o dom da fé para a gente. Nós vamos botar lá e vamos falar só, pode trazer os aleijados, os mancos, os cegos, os surdos, e Deus vai fazer grandes milagres. Aí nós vamos fazer uma cruzada de milagres. Pode vir, meu irmão. Aí vamos para cima. Agora, botar a faixa ali. Culto de curas e milagres. Não conte comigo para isso. Que a hora que Deus ativar o dom da fé dentro de mim, irmãos, e o curas e milagres vir junto, eu já vou marcar a primeira cruzada na Praça de Saracuruna. Vamos botar carro de som, cruzada de milagres, curas e milagres. Pode vir. Traga os mancos, traga os aleijados, traga os paralíticos. Eu quero ver dom de maravilhas, irmão. Gente que tem problema mental. E Deus, ó, pum, cabeça do cara, pum, fica perfeita. Eu quero esse dom, meu irmão. Eu quero, estou buscando, irmão. Eu estou orando a Deus, eu estou pedindo a Deus. Entendeu? É isso. Mas primeiro Deus tem que ativar fé na gente, irmão. Para que a gente possa viver isso. Amém? Até aqui? Passa para mim aí. Olha que imagem extraordinária. Eu vou acabar aqui, tá? Deixa o vídeo pronto aí, tá, meu filho? Quando você vê essa imagem, o que vem na sua mente? Apaga para mim aqui os refletores. Quando você vê essa imagem, o que você imagina? Sabe o que quando eu vejo essa imagem, sabe o que eu vejo? O outro fala aqui, coco. Eu vejo uma árvore sobrevivendo a um deserto escaldante, sol escaldante durante o dia, frio à noite, mas ela está ali sobrevivendo, firme. É assim que a gente tem que ser, gente. A nossa fé tem que ser assim, ó. Mesmo diante de tantas adversidades, Deus é o meu socorro. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Tem uma frase que um amigo meu falou e eu não esqueci nunca mais: Deus é altamente confiável. Em Deus você pode confiar, meu irmão. Você pode estar vivendo isso aqui hoje, ó, mas eu sei que o meu Redentor vive e que breve ele vai se levantar em meu favor. Aleluia! Glória a Deus! Não importa o tamanho da tua adversidade, o tamanho da luta, ou o tamanho da onda, aquela que a gente viu, não importa. Qual é o importante? Eu sei que o meu Deus vive, eu sei que Ele vai se levantar, e aí você precisa falar isso, irmão, pronunciar isso para o mundo espiritual ouvir. Entendeu ou não? Porque você está nesse cenário aqui, o diabo está te massacrando. Tu vai morrer, tu não vai conseguir, olha aí a aprovação, todo mundo te esqueceu, teu pastor não te liga, a pastora não ora por... E você vai sendo bombardeado. Daqui a pouco tu abre a tua boca e fala: ei, diabo! Eu sei que eu estou passando por uma grande luta, mas o meu Deus está comigo, o meu Redentor está vivo, Ele é o meu socorro! Ele vai se levantar, e você começa a gritar isso, o diabo mete o pé, irmão. Porque ao invés de você ficar arrumando um culpado para o deserto que você está enfrentando, você está chamando e clamando o Deus que pode te socorrer. Aleluia.
Glória a Deus. Passa para mim. Acabou? Acabou? Consegui? Glória a Deus. Deus é fiel. Aleluia.